Oi turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de Geografia número 60 e eu sou a Prof. Jaque. Nessa aula a gente vai falar algo que tem muito a ver com a vida no campo, que nós chamamos de setor da economia e é o primário. O que será isso? O que será que o nosso amigo Chico Bento está lá no meio da fazenda e está nos mostrando? Tem tudo a ver, tá? Então, vamos ir conversando e vendo. Esse é um assunto que a prof vai dar só uma pincelada para que vocês começem a entender essa relação que o campo tem a ver com a cidade e que um depende do outro para sobreviver. Então, vamos entender? Olha só, para nossa aula você não vai precisar de nenhum material, apenas prestar bastante atenção. Para depois você vai usar o caderno, o lápis de escrever, a borracha e o lápis de cor. Então, vamos lá? Vamos começar com um desafio? Aqui nós temos 7 erros. Então, o que aqui tem que aqui não tem? O que a gente encontra? Pensa aí, pare o vídeo para você encontrar os 7 erros, tá? Vamos descobrir? Então, olha só. Nós encontramos aqui, então, os erros, né? Nessa imagem aqui foram tirados a galinha, foi mudado aqui, né, a posição dele, uma vez ele está virado para um lado, depois ele está para o outro. Aqui, ó, a gente tem ele de bico aberto e aqui fechado. Aqui nós temos, então, que ele tem lá o colar e aqui já não tem, né? Aqui tá diferente a mão. Aqui nós temos, então, uma galinha e aqui já não tem. Aqui ela está mostrando de uma maneira de olhos fechados e aqui está de olho aberto. E aí, você conseguiu identificar esses 7 erros? Não eram tão difíceis assim, né? Essa imagem, essa cena do desafio está relacionado ao campo ou à cidade? Sim, está relacionado ao campo. E na aula de hoje a gente vai conhecer essa relação do campo com a economia, ou seja, com aquilo que vai gerar, ó, dinheiro. Economia, ela tem a ver com uma distribuição de consumos, né, aquilo que a gente precisa e de serviço. Lembra que a prof falou na aula sobre as profissões, que as profissões elas vão dar um serviço, elas vão oferecer. E a economia tem a ver com isso, que é o que a gente vai poder comprar. Então, por exemplo, para comer, o que a gente precisa para comer? A gente não precisa lá então do arroz, do feijão, né, das verduras, dos legumes. E em algum lugar ele tem que ser produzido, né? Não é um pé de feijão. Eu vou plantar um pé de feijão e eu vou ter uma feijoada? Não, né? Eu vou precisar de um espaço grande, de ter muitos grãos de feijão. E é isso que a gente vai ver. A economia, ela é dinâmica, ou seja, ela pode mudar de um lugar para o outro, pode ter profissões, né, que surgem conforme vai a necessidade das pessoas. Então, conforme a gente vai precisando, ela vai se moldando, ela vai fazendo, para que a gente possa sobreviver. E conforme ela se desenvolve, a ciência, a tecnologia, algumas atividades, né, são substituídas por outras mais modernas. Ou outras ficam até desaparecem, pois não são mais necessárias. Então, viram só que desde que a gente aprendeu lá em história sobre as invenções, sobre a nossa necessidade, tudo tem a ver. Tudo que o homem precisa, ele vai criando. Conforme ele vai inventando tanta tecnologia, ele vai precisando de pessoas para isso também. E conforme aquela tecnologia vai ficando ultrapassada, vai ficando velha, vai surgindo novas coisas. Então, o mundo não para, as coisas estão sempre acontecendo. O que hoje existe de você pequeno, amanhã ou quando você for mais velho, quando você for idoso, talvez já não vai mais existir. E essa é a ideia. E isso acontece em todos os setores, seja em objetos, seja em profissões, seja em alimentos e assim por diante. A economia, ela é dividida em setores. Então, tudo aquilo que a gente precisa para consumir ou em serviços, ela é dividida em 4 partes, tá? E a primeira parte nós chamamos de setor primário. Então, nós temos setor primário, secundário, terciário, que são os mais conhecidos.
A prof não colocou aqui um quarto setor, que é a parte de informações, tá? É o quarto terciário, tá? Então, é o quarto setor, mas isso é uma outra história. Então, olha só, na aula de hoje a gente vai aprender sobre o que é esse primário e o que ele tem a ver, então, com o campo. Pensa aí, o que será que tem a ver plantação, economia, dinheiro, serviço com o campo, com a natureza? Pensa aí, o que pode ter a ver? Vamos ver se você descobriu? Então, o setor primário, ele é responsável pela produção da matéria-prima. Então, lembram que a gente viu que lá na vida do campo, as pessoas elas plantam? Muito bem. E essa plantação às vezes vai para uma fábrica, não é? Não é a matéria-prima? Então, é isso que é o primeiro setor. É daí que surgem as coisas. Por exemplo, quando você compra lá uma caixinha de suco de laranja, alguém teve que fazer. Se ele tem base natural, né? Então ele vai ter lá o suco da laranja. Alguém teve que ter a laranja. Alguém teve que plantar o pé de laranja. E aquele pé teve que dar a fruta e alguém teve que colher. Então esse é o setor primário. É a matéria-prima. Então são exemplos: a agricultura, a pecuária, o extrativismo, tanto vegetal, animal e mineral. Essas coisas aqui a gente já viu em outras aulas também. A gente já conversou um pouco e cada vez que a gente fala sobre eles, a prof traz uma informação nova, porque um completa o outro. Então, a agricultura, a gente já viu o que era na aula passada, não é? Que é o quê? Uma atividade que ela envolve, agrícola, que ela envolve preparar a terra, plantar, cuidar das lavouras e colher. Então, o que ela faz? Ela prepara a terra, ela planta, ela colhe e aí ela tem que vender esse produto. Essa atividade ela é responsável pela produção de grande parte de alimentos. Então, quando você vai lá no mercado e compra um bolo, por exemplo, alguém teve que fazer o trigo, alguém teve que colher lá os ovos. Se vai o leite, alguém teve que pegar o leite. Então, tudo tem a ver tanto com a agricultura, a pecuária. O desenvolvimento dessa agricultura depende da natureza. Então é dela, a gente depende do tempo dela, do solo, da água, da luz, do calor, para que as coisas possam acontecer. Lembram que a gente já aprendeu sobre as plantas? Que elas precisavam da luz, da água, do calor e tudo isso? Então, é justamente por isso que a agricultura ela depende da natureza também. Aí nós temos a pecuária. Você lembra o que era a pecuária? É aquela atividade que envolve a criação de animais. Ela é destinada para que a gente possa ter como produtos, né? A carne, o couro, o leite, a manteiga, né? Que a gente vai precisar, os ovos, né? Para fazer aquele bolo, a gente precisa de tudo isso. De ovo, de trigo, a gente vai precisar do chocolate que for fazer e de algum lugar tem que vir. E isso são matérias-primas. Né? Ah, mas eu só compro no mercado. Mas alguém teve que fabricar. E aí o mercado só vende. Olha só, a pecuária também depende da natureza. Os animais, eles precisam de água, de alimentos, de pastagem, de rações, de grãos. Então vocês estão vendo, gente, que uma coisa depende da outra. A comida depende de um lugar, os animais dependem daquele lugar. Então por isso que a vida do campo é muito importante. Nós temos a criação de gado. Olha só o tamanho do lugar que precisa para que o gado cresça. Aí a gente tem o quê? As coisas que são feitas, né? Então, que estão lá, que você vai plantar, que você vai fazer, e aquilo que a própria natureza nos dá e que é retirado, e que é através da extração. A gente já teve algumas aulas um pouco sobre isso. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais. Então, essa atividade de extrativismo, ela é o que? Ela é retirada, né? Então se retira coisas da natureza que podem ter origem vegetal, né? De plantas, animal que é animais, ou mineral, que daí é através dos minerais que tem na própria natureza, tá? Então esses recursos coletados da natureza, eles podem ser utilizados na alimentação das pessoas ou na fabricação de outros produtos. Olha só, então aqui ó, a pesca. Ela é tirado o peixe lá da natureza, né? Não quando ele é feito
Quando a gente viu a piscicultura, é o que? A pessoa ela vai lá, ela vai plantar aquilo, ela vai colocar aquele animal lá, ela vai criar para isso. Mas quando ela vai no mar, não, ela vai caçar, então é um extrativismo animal. Tem o látex, para fazer a borracha, ele é feito dessa parte da seringueira, eles tiram esse líquido, que vai para uma fábrica e aí eles vão fazer. Tem a parte do ouro, né, dos minérios, que é tirado, da prata, do bronze e tudo mais, que é retirado tudo aqui, né, das mineradoras. Então, viram só? Toda a matéria-prima, ela vai para as indústrias. Mas isso faz parte do setor secundário, que é a nossa próxima aula. E qual quadro corresponde, então, à agricultura? Então, agora a gente vai fazer o quê? Você vai parar para pensar um pouco, né, sobre tudo isso que a prof foi falando e tal, e vamos ver qual desses textinhos estão falando sobre agricultura. Sabe que você entendeu? Olha só. Destina-se principalmente à produção de carne, então ele vai produzir carne, couro e leite. Ou agricultura é o trabalho que envolve a criação de animais? Ou agricultura envolve o plantio, o cuidado, a colheita da lavoura? Será que é isso? Agricultura? Ou é a atividade da qual a água e a luz e o calor do sol são essenciais no crescimento das plantas? E aí, o que faz parte da agricultura? Se você disse que é o plantio e essa parte de cuidado, né, da natureza, você acertou. Então, a pecuária é o que está em cima, que é a criação dos animais. Então, essa é a diferença. Agora, eu vou mostrar uma imagem e você vai me dizer qual ela faz parte da agricultura, da pecuária ou do extrativismo. A criação de cabras faz parte da agricultura, da pecuária ou do extrativismo? Sim, da pecuária, né? Então, ela faz parte, então, da criação de animais. E aqui, ó, a retirada do carvão, né? Aonde que faz parte? Da agricultura, da pecuária, do extrativismo? Do extrativismo, né? Ele é um minério que ele é tirado de lá. E a parte, então, aqui, a produção de hortaliças, né? Ou seja, verduras, legumes e tudo mais. Da agricultura, da pecuária, do extrativismo? Da agricultura. Então, é isso que faz parte. E esse aqui é a coleta de castanhas no meio da floresta. É agricultura, pecuária ou extrativismo? É o extrativismo, ele está lá na natureza, as pessoas só foram lá buscar, né? Foram lá tirar. Então, hoje a gente aprendeu um pouco sobre esse setor primário da economia, o quanto ele é importante para a gente, né? É dele que surgem todas as coisas. Então, esse tecido que a prof está usando aqui do jaleco, né? Se foi utilizado, então, do algodão, alguém teve que plantar o algodão, né? O quadro aqui que é de madeira, então, alguém teve lá, teve as árvores, ele teve que tirar de lá. Então, isso é a matéria-prima. Certo? Então, eu espero que você tenha entendido sobre o que é esse setor primário da economia, que tudo faz parte daquilo que a gente tem. Combinado então? Fique com a sua atividade. Se você não entendeu alguma coisa, volte no vídeo e assista de novo, que eu tenho certeza que você vai entender. Então, até a próxima aula e uma boa atividade!